Deus é maravilhoso. Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar em nome de Jesus. Só relembrando hoje um culto especial. Nós vamos fazer a oração da imposição de mãos, amém? Quem se sentir à vontade vai vir aqui para frente, eu vou indicar o caminho direitinho, tá bom? Então aquela parte nossa da oração ali, né? Todo mundo, cada um no seu lugar, nós vamos fazer hoje, amém? Então eu vou instruir direitinho, na hora adequada eu vou apagar essa luz, e aí vocês vêm se dirigindo aqui. Mariana, Zé, você desliga a câmera, tá? Aí vocês vêm se dirigindo, a gente vai fazer a oração, tá bom? E aí vai voltando para o lugar, e no lugar continua a consagração, tá bom? Em nome de Jesus. Mas antes de mais nada, vamos para a boa, santa, preciosa e necessária palavra. Pode abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, verso 14. Marcos, segundo Evangelho, capítulo 9, verso 14. Marcos 9, 14. Amém? No Espírito, comigo, na igreja. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me paz. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Conhecemos essa passagem, conhecemos, meus irmãos, essa história, né? Nós vemos a história completa. O que foi com
contado aqui. Jesus, voltando, viu um bolinho, uma confusão. Se aproximou e aí percebeu que ali havia escribas, gente do povo, seus discípulos e um pai. E esse pai veio na direção de Jesus e falou: eu pedi para os seus discípulos expulsarem o demônio que torna o meu filho mudo, e não só isso, maltrata ele. Só que os seus discípulos não conseguiram expulsar essa entidade maligna. Jesus ficou meio bravo. Ó, geração, até quando eu vou suportar vocês? É aquele momento que o professor dá aquela, aquela pressionada para o povo ficar esperto, irmão? E aí ele começou a conversar com o pai. Desde quando isso acontece? Meu irmão, minha irmã, você acha que Jesus não sabia? Claro que sabe. Ele puxa esse assunto com o pai para fazer o pai refletir. O pai precisava enxergar alguma coisa. O que exatamente é mistério? Esse pai sabe, Jesus sabe. A gente não. Eu não vou perder nem um segundo da vida tentando especular. Não, isso é problema dele. Amém? Assim como nós temos os nossos problemas, esse pai tem o problema dele. E aí, Jesus, conversando, escutou do pai dizendo: ó Senhor, cura meu filho, o Senhor pode, cura. E Jesus não trouxe para si a tarefa. Ele disse: se houver fé, a cura acontece. Amém? Então assim, não é só Jesus, amém? Jesus vem, Jesus se aproxima, Jesus chega perto, Jesus nos faz enveredar pelo caminho que vai nos levar à resposta do que está faltando. Não tem que questionar Jesus se o Senhor pode, a gente sabe que Ele pode. Amém? Mas se não aconteceu, porque está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa não está em Jesus, está na gente. Amém? Tem alguma coisa que a gente de repente tem que resolver, acertar para o milagre acontecer. O diabo é um pobre coitado. Perante o poder de Deus, vale nada. Jesus quer nos abençoar. Então por que não acontece? Não são apenas dois envolvidos, são três. É o diabo, é Jesus e somos nós. Então, o pai, ele fala: ó Senhor, eu creio, mas imediatamente ele também diz: ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, esse pai até tinha fé, porque você estava buscando a cura. Se ele buscou os discípulos para uma oração, ele tinha fé, mas faltava isso. E eu chamo a atenção que no meio do discurso Jesus pergunta, no meio desse diálogo Jesus pergunta: desde quando isso acontece com esse rapaz? E ele fala: desde a infância. Está entendendo, meus irmãos? Está fazendo Jesus pensar, está fazendo esse homem pensar. Jesus está fazendo esse homem pensar. Provavelmente ele vasculhou na mente dele, lembrando desde aquele momento em que esse menino era pequeno, era criança, alguma coisa dali não estava muito certa, não estava muito adequada. E aí, em lágrimas, quando Jesus vai e provoca: tudo é possível aquele que crê, esse pai fala: eu creio, mas eu quero crer mais. E aí Jesus realiza o milagre. E quando o menino parecia, o moço parecia morto ali, foi violento o negócio, né? Vocês viram que a cena foi violenta. Chegaram a imaginar que o rapaz estava morto. Meu irmão, Jesus não deixa ninguém desamparado. Ele estende a sua mão, e aqui é o versículo 27, tomando pela mão e levantou. Jesus faz a obra completa. Amém? Primeiro, Jesus faz o que ninguém consegue. Jesus sabe o que está no nosso coração. Jesus tem um caminho para cada um de nós.
Jesus realiza o sobrenatural, mas nós temos que crer, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que revisitar a nossa história e entender o que está faltando a gente tirar do nosso caminho, o que está faltando a gente acrescentar na nossa vida. Amém? E quando acabou essa cena, Jesus saiu com os seus discípulos e ocorreu um novo diálogo. Vamos lá, 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Então os discípulos saíram, junto com Jesus. Ao chegar em casa, já tudo resolvido, os discípulos ficaram ali, matutando. Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Porque outros eles expulsaram. Milagres já estavam sendo realizados através dos discípulos. Amém? Por quê? Porque Jesus nos ensinou desde aquele momento que os discípulos fariam através do nome poderoso de Jesus as obras dele, e até maiores. Jesus falou isso, até maiores do que essas que vocês viram. Então esses discípulos perguntaram por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio específico. E Jesus responde. E disse-lhes, Marcos 9:29, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Meus irmãos, atenção. Eu estou me consagrando desde segunda-feira, restrição alimentar, restrição de um monte de coisa que eu gosto. Estou de jejum para fazer essa oração hoje, amém? E vou permanecer até sexta, e se Deus permitir até domingo. Hoje, se você não trouxe nada, não tem problema. Objetos que representam pessoas, situações, temos ainda sexta e domingo. Hoje eu até prefiro, irmão marido, que a oração seja personalíssima, que a gente tem que se fortalecer antes de ajudar, amém? Mas eu chamo os irmãos a podendo vir nesses próximos dias e continuar, amém? E quem puder acompanhar com alguma restrição, algum jejum, não precisa ser de comida, tá? Nunca aconselho jejum de remédio, amém? Remédio você não para de tomar não, tá? E também água não é bom, pode parar por algum período, mas não o dia inteiro, tá bom? Nada de 24 horas sem água, amém? Não vou fazer isso não. Não sei se você esteja muito preparado, Deus fala muito forte no teu coração, mas você conversa comigo antes, tá? Antes de fazer. Mas do contrário, tirar uma comida que gosta, um doce, ou um hábito, alguma coisa, faz isso. Porque quando Jesus fala do jejum, ele não está falando de si. Ele está falando para os discípulos e está falando para aquele homem. Meu irmão, quando Jesus fez aquele homem pensar, revisitar lá o momento em que o filho dele, na mais tenra idade, começou a ter aquela manifestação, havia ali naquela memória alguma coisa que esse homem percebeu que ele tinha que tirar da vida. Senão Jesus não faria ele pensar lá atrás. O jejum não é apenas um momento que você restringe por um certo lapso de horas de comida, de bebida, de alguma coisa. Não, o jejum muitas vezes ele pode ser uma atitude permanente, de eu vou me abster disso aqui para o resto da minha vida. Isso é necessário. Está claro, amada igreja, ou não? Se Deus toca no teu coração que você está com um hábito que não vai ajudar a tua fé, arranca isso. Arranca isso. Não deixe isso te contaminar. Às vezes, eu não sei, não vou nem ficar dando muito exemplo aqui não, porque cada um sabe de si, né? Pode ser um programa, pode ser uma amizade, pode ser um papo, pode ser um hábito, pode ser um alimento, pode ser sabe assim, um rancor, uma dor, alguma coisa, meu irmão, que às vezes está te atrapalhando. Você tem que se abster disso. Você tem que jejuar disso. Tem que tirar isso da sua vida. Está claro, amada igreja? Então tira.
confrontando, Deus já falou. Deus já falou, foi comigo, foi com você no teu coração. O que você precisa abrir? Amém? Então agora, eu estou de jejum. Eu vou fazer oração de imposição de mãos. E eu convido os irmãos, quem puder se abster de alguma coisa, daqui até sexta, ou daqui até domingo, faça. Para a segunda e a terceira sessão, para quem vier nos próximos 2 dias, ou da próxima, quando você puder, seja sexta ou domingo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo, amada igreja? Então aquela salva de palmas para o nosso Deus.